Tulmenekene, já chegamos, outra vez, como sempre, para esta tarde, tarde solene, congregados numa só fé, é o mesmo Deus, num só corpo e um só espírito, juntos, crescendo no corpo, como membros efetivos deste corpo, cada um desempenhando suas funções, cada um fazendo alguma parte numa das parcelas do corpo, e assim veremos o crescimento do corpo. E o corpo vai crescer e outros serão alcançados. Aleluia! Para que também venham fazer parte no corpo. É assim que disse Pedro naquele dia, no primeiro dia, na primeira pregação, e aconselhou a todos que estavam a ouvir para que se arrependessem e crescem em Jesus Cristo, e assim seriam perdoados, seus pecados poderão ser apagados e poderiam experimentar tempos de refrigério na presença de Deus. Porquanto eles clamaram: o que faremos, ó varões galileus, para que a gente também seja como vocês? O que devemos fazer para que a gente também tenha um lugar entre os santificados na fé, como vocês foram libertos? E Pedro disse: para vocês terem um lugar entre os santificados pela fé, pelo sangue do Cordeiro, tem que crer no dono desse sangue, e vocês têm que se arrepender dos vossos pecados que vocês cometeram na vossa ignorância, e assim os vossos pecados serão apagados. E quando Ele apagar os vossos pecados pelo arrependimento e pela fé, ou através do arrependimento e através da fé, então vocês vão experimentar tempos de refrigério na presença de Deus. Isto é, vocês vão experimentar a paz dos céus. Vocês vão experimentar o Espírito de Deus em vossas almas. E vocês poderão ter a paz de Cristo e também a alegria no Espírito Santo. Para não falar a justiça que faz parte, ou que é, do reino de Deus. Ok? Mas nós que já o cremos, nós que já fomos redimidos, lavados, nós que já fomos perdoados, precisamos crescer. E o crescimento vem através destas duas coisas. Chegaram até Jesus e disseram a Jesus: Mestre, aqui está a comida. E eram 12 horas. Não era hora das jantas, mas a hora do almoço. Ao meio-dia, a hora sexta, e a hora que o estômago fica apertado, enrolado, porquanto ele precisa ser alimentado. E Jesus respondeu aos seus discípulos que teriam ido comprar comida na aldeia, com as seguintes palavras: uma comida tenho para comer, e que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade
do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Isto é, para você crescer no reino, no corpo que se chama Igreja, que é o reino de Deus na terra, você como membro precisa comer na mesa do Senhor. E esta comida é fazer a vontade de Deus e também realizar a sua obra. Quando você se alimenta bem, isto é, faz a vontade de Deus e também realiza a sua obra, então você vai não somente permanecer no reino, mas também vai crescer no reino. E o teu crescimento vai produzir frutos dignos de arrependimento. E os teus frutos serão vistos por todos e desejados. Assim, o teu testemunho, que são os teus frutos, vai trazer outras pessoas no reino. Outras pessoas vão desejar fazer parte do reino. Outras pessoas vão te seguir. Outras pessoas vão ser iluminados. Eles também vão ver luz. Eles também vão seguir o caminho. Estão a entender? Agora, se nós estarmos somente preocupados com o crescimento de números, de bênçãos, como nas igrejas do coaching, dos neopentecostais, o homem de Deus é o homem abençoado. E a bênção para eles são os bens materiais. Quem tem os bens materiais, este é o abençoado. Quem não tem bens materiais, este é um amaldiçoado. Este é um derrotado. E assim avaliaram a espiritualidade através da posse e não do ser de Deus. E o diabo, conhecendo os corações dos humanos, por isso ele tem abrido portas para os cristãos se enganarem e pensarem que Deus está lhes abençoar. Afinal, é o diabo que está lhes abençoar. E o diabo não pode abençoar ninguém. Tudo que o diabo faz é maldição. Mas, se nós realizarmos a vontade de Deus, se nós fizermos a obra de Deus, então estaremos se alimentando de vitaminas e proteínas e todos os nutrientes necessários para dar o crescimento de nós, individualmente como membros, e nós crescidos, é o corpo que está a crescer. Estão a entender? Mas quando os membros não cresceram, de maneira nenhuma o corpo vai crescer. Membros não crescidos são membros neófitos. E os membros neófitos não produzem frutos com perfeição. É razão de serem meninos, porque não estão experimentados na palavra da verdade. Senão devem tomar o leite irracional. Mas há um tempo para ser substituído o leite. No lugar em que vocês deveriam tomar já pão e vocês continuam com leite. E assim, os neófitos têm comportamentos mundanos. É razão de falta de conhecimento. O meu povo sofre porque lhes faltou conhecimento. Os neófitos são facilmente levados pelos vários ventos de doutrinas por causa da falta de fortalezas. E assim vão escandalizando o bom nome a quem eles têm adorado e servido. E os que estão fora, de maneira nenhuma desejarão vir se juntar a eles, porquanto os que estão lá dentro são semelhantes a eles, ou então são escandalosos, e assim o reino não cresce. E aqueles que não derem frutos com perfeição começam a escandalizar o reino, o nome de Jesus, e a impedir que os outros não venham no reino. Como diz a palavra de Deus, por causa de vós
meu nome é blasfemado entre os gentios. Ou então, cegos na porta que não entram e não deixam outros cegos entrarem para verem. Ou então, cegos que guiam um rebanho cego que ambos vão cair na cova. Mas precisamos um crescimento dinâmico, claro, com equilíbrio, buscando a face de Deus, praticando a palavra de Deus e realizando também a sua obra todos os dias das nossas vidas. E assim seremos homens e mulheres formatados, formados, edificados ou crescidos, experimentados. E assim o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Olha o que aconteceu na igreja primitiva. Quando a igreja cresceu, também cresceram os problemas. É normal que haja problemas entre nós, porque onde estão os humanos, sempre vai haver diferenças, inclusive até divergências. Mas no reino nunca há diversidade. Sim, podemos estar de acordo em alguma situação, mas isso não nos faz ser inimigos. Somos irmãos do mesmo Deus, comungamos a mesma fé e assim recebemos da parte de Deus a capacidade de suportar, de perdoar, tudo isso aí. Ok? Então, por isso a igreja primitiva conseguia redimir os seus conflitos. E vieram até os apóstolos e disseram, olha, lá na messe, onde se está a servir a comida, está-se a usar lá da cunha, como dizemos aqui em Angola, ou então está-se a favorecer as judias em detrimento das gregas estrangeiras. Ou então as nativas são abonadas, mas as estrangeiras são ferradas. Eu convivi nos internatos, usamos muito esses termos aí, ferrar, abonar. Então, nós íamos no almoço, primeiro cada um colocava o seu prato na cozinha e se retirava. Ninguém pode assistir onde estão a servir a comida, e o cozinheiro ia colocando o arroz com feijão nos pratos. E depois começavam aí em casernas, cada um tinha que tirar o seu prato, cada um tinha o seu prato marcado. Então, sabe que os cozinheiros têm simpatia com certas pessoas, e também o cozinheiro era ajudado, sempre tinha um que fazia cozinha, a escala dele era na cozinha, ajudava o cozinheiro a lavar não sei quem e tal. E tinha já homens permanentes. E esses aqui conheciam os pratos dos seus amigos. E então ele metia uma comida a mais no prato dos seus amigos. Mas o que ele fazia? Para não ser denunciado, acalcava. Para enganar, parece que está no mesmo tamanho, mas afinal não. Então, e nós que não tínhamos lá pai na cozinha ou mãe na cozinha, a gente gritava, hoje me ferraram, eu fui abonado. Lembro-me, nós como éramos de Macocola, então os de Kwango, que são comunas de Quimbele, Altuzaza e Coca, essa língua deles difere da nossa. Então eles nos zombavam. Outra zombaria dizia assim, prato ia tumbrar, ia tumbrar. Ia tumbrar. Ia tumbrar significa estar bem abonado, bem acalcado. Isso é nos anos 80, pô. Passaram muito tempo.
Então, chegaram até os discípulos e disseram que eles ferravam as gregas, mulheres, as viúvas gregas, e abonavam as viúvas judias ou israelitas. Então, foi assim que Pedro disse: não é bom que a gente deixe de fazer o que a gente tem feito, que é orar e pregar, ensinar a palavra, mas dentre vocês escolhem 7 irmãos de boa reputação, 7 irmãos que têm sabedoria, que têm o Espírito Santo, os quais vamos constituí-los sobre este importante negócio. E assim escolheram 7, eles impuseram as mãos nos apóstolos e foram fazer esse trabalho, e os apóstolos permaneceram na oração e no ministério da palavra, isto é, ensinando a palavra ao povo e orando, claro. Ok? Agora veja no último versículo deste assunto, dessa matéria, o que acontece, digo, no versículo 7 do 6º capítulo do livro de Atos. Diz a Bíblia: e crescia a palavra de Deus. Viu? E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ouviram? Redimiram o conflito, sem conflito, em paz, resolveram o problema, ok? Não arranjaram problema para resolver um problema. Aí dos apóstolos deixassem o ofício para irem repartir as comidas. É um outro problema que iam arranjar. Mas com sabedoria disseram: não, nós vamos permanecer a orar e no ministério da palavra. Mas dentre vocês, escolhem 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que se ocupem nesse importante negócio. E nós vamos perseverar, orando e pregando, ensinando. E eles fizeram isso. E o que resultou? A palavra de Deus continuou, já crescia, continuou crescendo. E crescia a palavra. Quando é que a palavra de Deus cresce? Quando a palavra de Deus chega a mais pessoas. Não pense que a palavra de Deus cresce de tamanho. Não. Os homens é que crescem. Quer em números, como no espírito. E no espírito temos o crescimento na fé, o crescimento no conhecimento, o crescimento através da pureza ou santidade, e também na estatura, que são os níveis espirituais. Ok? Agora você veja, falando da estatura, vocês andam a dizer que eu sou herege. Que eu sou herege. Estou a falar aos meus adversários. Que eu ando a ensinar heresias. Se vocês são homens de Deus, vocês conhecem a dimensão que Jesus alcançou? Vocês nem conhecem, nem sabem o que é dimensões. Eles nem sabem. Eles estão aí. Vocês andam a dizer que eu sou herege. Vocês conhecem o nível espiritual de Jesus Cristo? Nem Paulo conheceu. Paulo almejou, desejou chegar lá, mas nem sabia. Porque se Paulo soubesse, quando ele falou até que alcancemos a estatura completa de Cristo, ele diria que estatura é essa. Vocês não sabem. E como é que vocês vão chamar um herege, aquele que está a vos falar essas coisas que estiveram ocultadas desde a fundação do mundo? E muitos de vocês estão aí a falar isso. Estão a pregar nas vossas igrejas como que Deus vos revelou. Ninguém vai vos acreditar. Alguém vai dizer: oh, aquele apóstolo aí do que fica, que vocês odeiam, é que fala essas coisas. Ok? Então, se eu sou um herege, como é que é? Nem os falsos profetas que conhecem as profundezas de Satanás entenderam esse mistério. Ouvi homens
homens que falavam que Jesus era general de 7 estrelas. Sabiam disso? Já ouvi isso. O Jorge Tadeu. Jorge Tadeu falava Jesus, o general de 7 estrelas. Falou por falar. Ele pegou a imagem de Jesus, ou então o que está escrito a respeito de Jesus, que tinha 7 pontas e 7 olhos, e veio correndo e disse que é general de 7 estrelas. Ele nem sabia, ou eles nem sabem o que significa 7 pontas. Eles não sabem o que significa 7 olhos. Eles não sabem. Eles não sabem qual é o significado das pontas, nem tampouco o significado dos olhos. E por que 7 em Jesus Cristo? Não sabem. E eu vim vos revelar isso tudo. Paulo teve muito conhecimento. Por isso, inclusive, entendeu que o homem precisava crescer na fé, o homem precisava crescer no conhecimento, na pureza, e também precisava crescer na estatura. Vocês falaram das dimensões espirituais. Vocês não sabiam quantas dimensões existiam? Vocês não sabiam. Só falaram dimensões. E aí o falso profeta aí da Coreia, que vos enganou com a 4ª dimensão, nem ele sabia explicar o que era a 4ª dimensão. Falava da 4ª dimensão, tudo na carne. E o outro discípulo dele, chamado Marcos Feliciano, foi lá pregar nos Gideões a 4ª dimensão. Não entendeu nada, porque o mestre dele não lhe explicou bem, porque também não sabia. E ele também cometeu pior erro do que o mestre, onde ele foi cabular, prestar ensinamento. Mas tem aqui alguém na terra que veio revelar todos esses mistérios. Tem alguém na terra que veio desvendar todos esses segredos. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o menino crescia, tanto no espírito, aleluia, como na sabedoria e na graça, tanto para com Deus como para com os homens, e também na estatura. Se o crescimento de Jesus, que foi a estatura física, existe a estatura espiritual. Se aquele crescimento no livro de Lucas, que o menino crescia na estatura, estava a se referir à estatura física, mas Paulo não se referiu da estatura física, é a estatura espiritual, e é completa de Cristo. Isto é onde Cristo terminou. E vocês querem que eu vos fale? Eu vou vos dar tarefa. Vão atrás, vão procurar nas minhas mensagens, vocês vão achar. Então, a palavra de Deus cresce quando a palavra de Deus alcança mais gente, mais pessoas. O próprio Jesus Cristo mostrou que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando ele for lançado na terra, vai se transformar em maior arbusto, arvoredo do planeta Terra. Assim é o reino de Deus. Ou então 3 medidas de farinha, que uma mulher introduz nela um pouco de fermento, depois vai fazer levedar toda a massa. Ouviu? O reino de Deus cresce. Os níveis espirituais. Aleluia. A manifestação do poder de Deus. A manifestação da glória de Deus. E os homens crescem. Ouviu? Com o reino. No reino. E quando tem homens crescidos, esses homens crescidos vão fazer crescer o reino. Ou vão levar a palavra, aliás, o reino não, a palavra. Uma coisa é fazer crescer o reino e outra coisa é a palavra de Deus crescer. Não vou explicar o que é isso. Crescimento da palavra de Deus e do reino são 2 coisas diferentes. Hoje nós somos 10, mas o nosso testemunho, os nossos frutos, a nossa boa maneira de viver Cristo é um perfume que vai exalar o aroma perfeito. E quem é que não quer o perfume? Quem não quer sentir o cheiro
de Cristo. Quem é que não quer sentir-se bem? Então a luz vai brilhar. E no lugar em que eles nos falavam mal, eles vão ver as boas obras através da luz que brilhou. Muitas boas obras que já existiam, mas porque não havia luz. Então elas estavam ocultadas. E o diabo aproveitou a ocultação das nossas boas obras para nos lançar todo tipo de mentiras, todo mal, chamando o nosso nome de mal, mesmo sendo bons, carregando os vitupérios de Cristo, as infâmias, as blasfêmias, tudo isso. Mas nós vamos continuar no caminho, até o tempo determinado em que a lâmpada da nossa vida vai resplandecer. A palavra de Deus também, que é a mesma lâmpada e luz, vai resplandecer e vai mostrar essas obras que o mundo não estava a ver. E quando o mundo ver essas boas obras, eles vão assustar. No lugar em que nós chamamos essa igreja de falsa, no lugar em que nós falamos esse irmão, esse colega de falso, não, esse é verdadeiro, não, ele guarda mesmo o evangelho, ele mesmo é seguidor de Jesus, não, essa igreja é da verdade. Ouviu? Agora já começou a acontecer assim. Vê só, por exemplo, nós tivemos uma atividade, vou só falar especificamente da última, né? Em todos os lugares é isso que está acontecendo, porque estamos a passar para a transição para uma outra fase da igreja. Agora você vê que aconteceu em São Tomé. Em São Tomé, só por causa desse evento que houve, a igreja foi apresentada naquele país. Por quê? Porque o testemunho da igreja, e quando falo igreja, das pessoas da igreja, chegou muito longe. E o mesmo testemunho já era antigo. Mas por que só desta vez que chegou muito longe? Porque esse é o tempo de Deus. Pois cada coisa tem o seu tempo. Há um tempo para todas as coisas. Se quer o tempo como modo, estão diante de Deus e pertencem a Deus. No tempo dele, como está escrito, no tempo determinado, Sara terá filho. Esse era o tempo determinado para esta igreja. As mesmas boas obras já existem, com curar as pessoas, ajudar as pessoas, pregar a verdade, libertar os cativos. Aquele tudo que é o ofício da igreja de Jesus na terra. Ajudar as pessoas, os pobres, as viúvas, e não sei quem, os órfãos e tal, e visitar, e pregar a verdade, trazer a palavra viva. E muitos foram libertos do engano, da religião, dos falsos profetas, porque Moçambique, a par de Angola, é um epicentro muito forte da Nigéria, das adivinhações nigerianas. Por isso tem muito falso profeta aí. E o povo sofreu com essas doutrinas como aqui. Aqui eu acabei com essa corja aqui. Eu destruí esse ninho do Tibi Joshua. Dificilmente se ouve. Isso tinha crescido de uma tal maneira que você não imagine. Nas aldeias, nas ruas, nos mercados, nas universidades, escolas médias, até no ensino de base, nas ruas, nas esquinas, se encontrava um adivinhador, um menino a congregar os jovens, não sei quem, a falar da vida das pessoas, adivinhar nas escolas, tudo isso. Aquilo teve um crescimento explosivo que eu estou a falar e quem é angolano sabe o que estou a falar. Esses todos desapareceram. Andam onde? Porque a verdade se manifestou. Ok? E os que ainda estão de pé vão desaparecer também. Primeiro foram saindo os pequenos, depois os grandes. E quem pensa que o grande que está de pé vai permanecer, se engana. Tu te enganas a ti mesmo, falso profeta. Pois o sol, quando começar a brilhar, aleluia, não somente vai revelar o que não foi revelado no brilho das estrelas, vai se revelar agora no brilho da lua, que é resultado do brilho do sol, e o sol é fogo, não é só luz. Daqui a pouco. Então, eu quero dizer que nessa atividade que houve uma explosão muito grande. E as obras da igreja do reino de Deus que se manifestou em Moçambique se manifestaram naquela terra. A luz brilhou, as pessoas conheceram que existe uma igreja de poder, de verdade, de justiça, o reino de Deus. E as pessoas estão a fluir, as pessoas estão a despertar. Há uns que nunca teriam ouvido, ouviram pela primeira vez. Há uns que ouviram, mas ouviram mal, porque lhes falaram mal.
e blasfemaram e zombaram, hoje estão a mudar a forma de falar. Verdadeiramente, estamos a ouvir os relatos que estão a vir aí. Pessoas a confessar, a dizer verdadeiramente esta é a igreja do Deus vivo. Uns ontem disseram essa igreja é do diabo, mais uma. Mas hoje as mesmas pessoas que falaram que é mais uma, hoje estão a confirmar esta igreja veio fazer diferença. Essa é diferente das outras que nós conhecemos. Os que foram lá convidados para acompanhar a atividade saíram de lá dizer verdadeiramente esta igreja é o reino de Deus na terra. Por quê? Sentiram-se bem, receberam o conforto, a paz, a palavra viva, foram curados, doentes, libertos, as insônias, pesadelos, perturbação, sem pagar nada, enquanto que a religião falsa promete essas coisas e ainda cobra essas coisas, ou então vende essas coisas que eles prometem, e as pessoas não recebem estas coisas, mas pagam um valor muito grande, não somente os meios financeiros, mas também as suas próprias vidas. Ok? Estão a entender? Agora a palavra de Deus cresceu em Moçambique. Não que antes não teria crescido, porque houve um salto muito grande. A mesma coisa aconteceu em São Tomé. São Tomé, você sabe que aquele é um país pequeno, é uma ilha. Nem tem milhões de pessoas, deve ter umas 200 e tal mil pessoas. Para colocar mais de 2.000 pessoas num lugar, num país como aquele, tem que ser uma atividade já sabe. Então, teve lá uma multidão e muitas igrejas, as pentecostais e outras, estiveram no deserto. Eu tenho a certeza que fizeram um trabalho como falso profeta especialista. E nós não. Veja só, por exemplo, se vir o falso profeta Benihim ou Valdemiro Santiago, eu não vou fazer trabalho de casa. Não vou fazer trabalho de casa e dizer, cuidado, cuidado, tá a vir aí o fulano. Ou dar um propósito nas pessoas. Uns nem falam, mas usam astúcias como a Universal. Tira as pessoas é um propósito de 21 dias que não pode ver televisão, porque está a vir um falso profeta para que eles não vão lá naquela igreja. Hein? Não pode não sei quem, não pode não sei quem, não, para não ver nas redes sociais o que vai acontecer. Ok? E dá propósito, olha, no dia X, naquele dia que vai ter aquele evento, eles dão um propósito maluco, e o povo, como gosta desse propósito aqui em bandaria, então ninguém vai faltar. Diz, não falta, nós vamos entregar X. Então é para eles manter inteligentes. Eles nunca nem deram conta para não irem no evento. Nós não estamos preocupados se veio alguém, se alguém foi ou não. A única coisa que temos feito é preparar as pessoas, e a preparação é constante, para que as pessoas deixem de ser meninos depois que nasceram de novo para crescerem. Porque Paulo disse que os meninos, eles são levados por vários ventos de doutrinas. Então, um homem maduro, crescido, nenhum vento de doutrina, nenhum movimento vai lhe arrastar. Pois João Batista não era uma cana abalada no deserto, não. Mas era uma fortaleza. Aleluia. Uma fortaleza. Então, vocês foram ver quem? Quem é que vocês foram ver no deserto? Uma cana? Um caniço? Abalado no deserto? Não. Um profeta, muito mais do que um profeta. Ouvistes? Então, nós não estamos preocupados com o que está a acontecer, se vai haver uma atividade partidária, se que vai arrastar multidões, não sei o que. Não. Nós estamos sempre a fazer o nosso trabalho. Se alguém foi, amém. Não estamos preocupados, nem vamos perseguir alguém que foi. Lá eles perseguem, não sei quem. Agora veja só o que aconteceu em São Tomé. Levaram uma derrota, uma porrada, os falsos profetas. Todos os membros no domingo domingo antepassado, estiveram na Sten, lá em Neves. Por quê? Foram lá para ser curados. E foram curados. Foram lá para ser e foram libertos. Ouviu? E agora, o que aconteceu? O que aconteceu é que eles estão desesperados. Os seus falsos profetas estão a orar, a jejuar, para que o povo não permaneça na Sten. Eles se aperceberam que todos foram. Não conseguiram lhes reter. Nem mesmo o trabalho de sensibilização ou então as astúcias que eles usaram impediram o povo. Não se pode enganar um povo sempre. Há um tempo que um povo desperta. Você não pode enganar um povo faminto e dizer que vai ter comida, vai ter comida. Há um dia que ele já não vai esperar mais.
Ok? Há um dia que você não pode enganar o povo e dizer tudo vai mudar. No princípio, vai te acreditar, vai mudar, vai mudar. Paciência, paciência. Vai chegar um momento que a paciência se esgota e eles se revoltam. Ouviu? Aleluia! Digam glória a Deus. Então eles enganaram. Desta vez não conseguiram reter, porque eles têm ouvido o que tem acontecido lá e viram nas redes sociais que iria lá um bispo vindo de Angola que o Elias estava a enviar. Então aquilo criou, e o trabalho também de evangelização, todo o trabalho que foi feito lá internamente, criou um impacto. Não conseguiram reter as pessoas, os escravos, e os escravos foram soltos e foram libertos. E foram lá se deparar com a verdade e foram curados. Por exemplo, uma das meninas que foi liberta lá, curada, era maluca, porquanto nunca teria sido maluca, mas foi na igreja de um falso profeta. E o falso profeta foi orar para ele. E a possessão maligna ficou na mente da jovem. E não conseguiu lhe libertar. Isso passou na televisão de São Tomé. Passou. Passou na televisão São Tomé. A família foi partir a igreja, bateram pastores, não sei quem, destruíram os patrimônios da igreja, os meios, não sei quem. A televisão noticiou isso. Ok? Essa falsa libertação, o exorcismo que eles fazem. A menina foi sem nenhuma sequela. Por quê? Porque quando as pessoas manifestam demônios, se o demônio entrar na mente, a pessoa fica maluca. Se não sair. Porque loucura é possessão na mente. É isso que aconteceu com a menina. Nunca foi maluca. Nem tinha problema de loucura. Mas manifestou demônio e o pastor lutou. Chamaram outros pastores, lutaram, congregaram, lhe levaram, não sei se é na sede ou como é da mesma igreja. Lutaram, nada. Quando a família viu assim, vocês são feiticeiros, vocês querem matar a menina. Levaram no padre, o padre fez exorcismo, nada. E foi assim que os familiares foram destruir a igreja, a televisão mostrou isso, entrou a polícia, tudo isso. Mas quando se aperceberam que estava vivo um bispo de Angola, da verdadeira igreja, a igreja do poder, que os pastores fizeram a cabeça do povo que aquela igreja é falsa. Mas você não pode enganar um povo sempre com as mentiras. E a família levaram a jovem lá. E a jovem hoje está liberta. Totalmente restaurada. A mesma televisão que apresentou o problema que aconteceu naquela igreja deveria apresentar mais também. Não apresenta por quê? Não, deveriam dizer, olha, a menina que esteve maluca por causa da oração, do exorcismo do pastor, e que até a família foi destruir a igreja por causa disso. Olha, foi agora na igreja, salvação de todas as nações, e o bispo Bento Mário, Panzo Bento Mário, orou para ele, para ela, e a menina está totalmente guérie, como diz os franceses. La guérison, totalmente. Não fizeram isso. Bom, esses países são moderados, Moçambique e São Tomé. Eu vi até a televisão, esteve lá, entrevistou o bispo. Também vimos a televisão de Moçambique. São esses aqui que são endemoniados. Esses daqui, porque eles são a mãe do comunismo na África. Bem falou o Popo Neto que essa era a trincheira firme da revolução. E por isso mais danos também vão ter. Vocês vão sofrer muito por causa da vossa resistência para tentar lutar com Deus. Eles vão sofrer pouco. Essas nações vão sofrer pouco. Aqui vai sofrer, o regime aqui vai sofrer muito. Muito mesmo. É destruir tudo, é machucar. Está a ver aquilo que está escrito no livro de Miqueias? E eu farei as tuas pontas de ferro e as tuas unhas de bronze, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor Deus. É isso que eu vou vos fazer. Já comecei a vos fazer. Esmiuçar com unhas de ferro e de bronze, com pontas. E as pontas do homem estão a crescer. Estou a buscar a 10ª ponta. Custe o que custar. Já imaginou quando eu tiver 10 pontas?
Hã? Se com as poucas que eu tenho, estou a trazer dano na terra, daqui a 30 minutos, terei a 7ª ponte. Hã? E o que será às 10 no homem, em busca das 11ª. Nem brincadeira não. Então, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A mesma coisa vai acontecer aqui em Angola. Aqui em Angola, os falsos profetas do regime partidário, juntamente trabalharam e mancharam a imagem de Elias. Disseram que eu era feiticeiro, era falso, era não sei o que, o herege. Os pentecostais tomaram o ofício, foi a boca de aluguel do sistema. E mancharam as redes sociais, disseram que eu era falso. Hoje eu continuo a falar e vocês andam calados. Vocês estão em silêncio. Eu estou a vos desmascarar e vocês ficaram em silêncio. Ficaram com medo, né? Eu não vos falei que há um Carmelo. Olha o Carmelo. Quem é que está gritando no Carmelo? O Elias. Onde estão os profetas de Baal? Estão escondidos, pá. Nas tocas. Mas isso ainda não é nada. Vocês pensam que o silêncio vai vos livrar? Não. Quem blasfemou, blasfemou. Você atirou pedra, foste gravado. Maria Beca. Quando o cachorro, você lhe atira pedras, ele vai te gravar. E a gravação é com os olhos. Depois vai chegar um momento que ele vai te atacar, ok? Então vocês foram gravados nos meus olhos. Eu vou vos reconhecer no dia da vingança do meu Deus, no dia do meu poder. Eu vou me lembrar de vocês. Pois o dia da vingança do meu Deus está no seu coração. Não estava, está no seu coração. E quando chegar o dia, esse dia vai sair fora. E com as 10 pontas, não precisa ter 10. Já mesmo com 7, eu vou destruir muitos. Aleluia. A vingança do Senhor. O dia da sua vingança. O juízo de Deus. Por isso, escutem muito bem o que eu estou a vos falar. Então, no lugar em que eles disseram que isso não é do diabo, é falso, vocês vão ver que a palavra de Deus vai crescer. E muitos começaram a celebrar porque estão a ter visões. Porque visões, eu sonhei que o apóstolo Marcelino, o povo lhe abandonou, perdeu a glória, porque não sei o que, descobriu que ele anda a pregar heresias. O outro disse, foi em 2024, esse ano ele vai morrer. O apóstolo Marcelino vai terminar o ano, vai morrer. Outro, e muitas visões, muitas profecias. Vocês estão me abençoar. Você não sabia que quem me amaldiçoar me abençoou? Eu sou bendito do Pai. Eu sou a própria bênção, aleluia, incorporada na carne. Ouvistes? Aleluia. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Quem poderá condená-lo se é Cristo que o justifica e que antes morreu por eles? Se ele nem tão pouco negou entregar o seu único Filho amado por nós, como não nos dará outras coisas? Quem poderá intentar acusação contra o escolhido de Deus? Quem poderá condená-lo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito. E eu não ando na carne, eu ando no Espírito, por isso maldição não virá. Quem me amaldiçoar, se amaldiçoa a si mesmo. E quem me abençoar, se abençoa a si mesmo, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu vou amaldiçoar a todos que te amaldiçoarem, e eu vou abençoar a todos que te abençoarem. Para Jacó não adianta encantamento, nem tampouco adivinhação, porque o Senhor tem abençoado e ninguém pode revogar isso, pois no meio desse povo se ouve a voz de um leão, a voz de um rei, a voz de um rei, aleluia, glórias a Deus nas alturas. Ouviu? Vocês estão a entender? Vossas adivinhações vão sair da culatra, assim como Balaque alugou Balaão para vir amaldiçoar Israel. Sabe o que aconteceu? Abençoou Israel.
Eu te chamei para amaldiçoar e você está a abençoar, sim, pois o Senhor tem abençoado e eu não posso revogar isso. Aleluia, porque o Senhor não achou iniquidade em Jacó. Veja só, Balaque, será amaldiçoado quem os amaldiçoar, mas eu estou lhes a abençoar, porque eu quero ser abençoado, porque o seu Deus é com eles, o seu Deus é com eles, e ninguém pode com eles, ninguém pode com Israel, nem adivinhação, nem encantamento funciona. Ouvistes? Estão a entender? Então, a palavra de Deus já começou a crescer. Nem mesmo as oposições dos nossos adversários funcionaram. Eu que vou adiante de ti para endireitar os teus caminhos, e eu vou tocar os lombos dos reis, e as portas vão se abrir, e não vão se fechar, nem de noite, nem de dia. Vistes? Aleluia! E ele disse, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Eu serei contigo como eu fui com Moisés. E eu serei contigo como eu fui com Moisés, e não te deixarei e não te desampararei. E a palavra de Deus já começou a crescer, e o crescimento já é visível. Sim, ainda vamos crescer mais no meio dos nossos inimigos, e nós vamos dominar. Domine no meio dos teus inimigos, e nós vamos dominar no meio dele, mas nós não vamos nos aquietar sem que a gente destrua o último inimigo. Não daremos sono aos nossos olhos, nem repouso às nossas pálpebras. Enquanto estamos a dominar no meio dos nossos inimigos, estamos a avançar, destornando, recuperando, tomando, aleluia, a porta dos nossos inimigos, como Deus prometeu a Abraão. Teus filhos vão possuir a porta dos seus inimigos. Nenhum território vai ficar, nenhum. Todos eles serão recuperados, como dizia o antigo presidente dessa terra. Dizia assim, ao inimigo, nenhum palmo da nossa terra. Ouviu? E a palavra começou a crescer. E os falsos profetas de São Tomé estão a jejuar e a orar para que o povo não fique na estene. Podem orar. Profeta de Baal, e Elias disse, clame mais, orem, apresentem um sacrifício ao vosso Deus, clame, porventura ele fez uma viagem, está a descansar, está longe, está a repousar, clame, ele não está a vos ouvir. Orem mais, ó falsos profetas. O que vocês temeram é o que vai vos acontecer. Sabe por que vocês estão a receber isso como um troco? Porque quando vocês atacaram a igreja, o propósito era esse. Vocês apresentaram falsas motivações, mas as verdadeiras motivações eram essas. As mesmas de Israel, dos judeus. E disseram, se nós não fizermos alguma coisa, então todo o povo vai crer nele. E vão vir os romanos e vão nos tirar a nossa nação e o nosso lugar. Porquanto não podemos negar que ele está a operar grandes maravilhas. Precisamos fazer alguma coisa. E no meio deles, o chefe deles se levantou. Não sabeis, ó filhinhos, convém que um homem morra pelo povo, para que a nação não pereça. E profetizou. E esse Jesus morreu pelo povo, para que o povo não perecesse. Aleluia! E a história se repete entre vocês. Em 2022, vocês viram o crescimento do homem e disseram, temos que fazer alguma coisa, temos que atacar, temos que difamar, temos que lançar, sim, as injúrias, temos que fazer a cabeça do povo. A secreta trabalhou, os falsos profetas trabalharam, se uniram, se cumpriu a palavra de Deus, como disse, não somente Herodes, mas também Pilatos, sim, concluíram-se, ou então congregaram-se, fizeram um conluio, e macumunaram pensamentos vãs, os reis e também os gentios e também o povo de Israel contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha o que o Senhor disse. Sim, aleluia. O Senhor riu deles lá no seu santo templo, no lugar mais alto do que a altura. Viu isso e riu, porque ele vai machucá-lo, vai esmagá-los, e ele lhes aconselha, em breve eu vou me inflamar na minha ira, mas antes que eu não fique irado, é melhor vocês irem se prostrar diante de Elias. Vão beijar os seus pés, senão vou matar vocês todos. E eles estão renitentes e já começaram a morrer, porquanto não vieram beijar os meus pés. E Deus já começou a lhes matar, um a um, aleluia. 2025 é para esquecer. O ano que morreram muitas figuras públicas, muitos ndoques. Sim,
2025 e 26 está a começar com muita força. Onde estão os papais jamés que fizeram andar a urna em plena televisão do Cabingano? Onde está o Jamé? Onde está o Charles Bois, aquele que me atacou com as inundações quando era meu vizinho? Cadê está onde? Aleluia! E os políticos? E os poderosos da terra? Cadê estão aonde? Cadê estão aonde? Sumiram? Elias veio para terraplanar tudo, tem que limpar tudo, tem que abater os lugares altos, tem que remover, aleluia, o entulho, tem que limpar as fezes, tem que machucar a soberba e a arrogância, tem que desfazer, sim, os outeiros e tem que elevar os vales, tem que endireitar os caminhos, tem que aplanar a estrada. Glory to God! Este é o Elias que havia de vir ao mundo. E assim a palavra de Deus que vocês impediram para que não crescesse, já começou a crescer. E também o que vocês temeram, que o povo pudesse ver e ouvir essa verdade e vocês ficarem como um mastro no deserto, é isso que vai acontecer, e já começou a acontecer, já está acontecendo, em que o povo vai despertar, nenhuma cadeia vai manter os cativos, nenhuma cadeia vai manter os cativos, assim como o Emanuel levou cativo o cativeiro, eu também vou resgatar os cativos, porque ele me ungiu para libertar os cativos, eu tenho um som do alto para pôr em liberdade os prisioneiros, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o juízo do nosso Deus, o juízo do nosso Deus, o juízo do meu Deus. Aleluia. Amém. E a palavra já começou a crescer, e o povo começou a despertar, e as pessoas já começaram a entender. No lugar em que vocês colocaram uma cortina, a cortina foi removida. O bloqueio caiu, os dois céus tombaram e o terceiro céu está a gemer. 2000 anos depois, aparece um homem, aleluia, se repete a história do homem da cruz e entra no sol e o mundo está a gemer, perturbação na terra, o homem está a marchar no sol, aleluia, para alcançar a estatura completa de Cristo e ainda ir além. Nada além do... Como é que é? Nada além... Uma canção aí. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém? Veja o que aconteceu naquele tempo. Não somente a palavra de Deus cresceu para com o povo, até alcançou sacerdotes, como está escrito. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Ouviu? Não são esses sacerdotes que disseram que temos que fazer alguma coisa, porque senão vamos perder o povo. Não é esse povo que eles defenderam? O povo que eles defenderam é o povo que agora, aleluia, se multiplicava, se tornando discípulos de Jesus Cristo. Não somente uma multidão dentro do povo e uma multidão dentro dos sacerdotes se convertiam. Ouviu? Sacerdote era uma classe, hoje mais ou menos podemos chamar os pastores, os ministros. Ouviu? São os homens que foram escolhidos, os filhos de Arão, para servirem o Senhor lá dentro. Dentro aonde? Do santuário. Aleluia. Que recebiam o dízimo dos dízimos dos seus irmãos. Agora eram os mais duros. São esses que ensinavam o povo, que colocavam incenso nas narinas de Deus. São esses os instrutores dos nécios. Ouviu? Despertaram porque eles também eram nécios que instruíam outros nécios. Jesus disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Eram eles que achavam que eram de Deus, mas eram plantações, aleluia, abomináveis. Aqueles eram, como Jesus disse, nenhum cego guiará outro cego, e ambos vão cair na cova.
eram condutores cegos que guiavam um rebanho cego. Agora estavam a obedecer à fé. Sabe o que significa obedecer à fé? Se convertiam no cristianismo, aceitavam Jesus e renunciavam, sim, à fé judaica e entravam na fé em Cristo Jesus para viver o verdadeiro evangelho. E esses eram libertos da religião, eram libertos da hipocrisia, eram paredes branqueadas, eram sepulturas caiadas. Agora descobriram a verdade. Seus olhos se abriram porque foram curados da visão espiritual e assim também foram libertos de todo engano e se tornaram filhos de Deus. Marcharam na terra, aleluia. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. É isso que vai acontecer. Muitos pastores e padres vão obedecer à fé. Podem acreditar, custe o que custar. Sim, deixa o sol brilhar. Deixa chegar o dia do meu poder. No dia do meu poder está escrito que o meu povo vai se apresentar voluntariamente naquele dia e com santos ornamentos, aleluia. E o meu Deus vai operar sinais e maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito, sabe? E neste dia, aleluia, os adversários ficarão mudos e surdos e ficarão maravilhados por causa de muito poder e terão medo de Elias por causa de muito poder e virão ao Senhor com medo, temor, terror e tremor e terão pavor e medo, aleluia, mas ainda assim vão se chegar ao Senhor e vão se juntar ao número dos discípulos e o número crescerá no dia do meu poder. Voluntariamente o povo vai se apresentar, por isso que as cadeias todas estarão escancaradas, as prisões religiosas, as prisões da tradição, da política e outros entretenimentos vão ser escancarados e o povo que está em trevas vai ver luz. Estão a entender? Ai, você só faz promessas. Tu és o pregador das promessas. Já fiz promessas e já estou a ver as promessas se cumprirem. Eu falo essa linguagem quando estava no quintal. Uma vez fui convidado para uma reunião dos ministros. E me convidaram aí no Mártir. Não, Mártir não. Primeira foi no Mártir, a segunda foi no Cacenda. Na igreja de um tal apóstolo aí. E todos os líderes foram selecionados para dar uma palavra de 10 minutos, 5 ou 10, sei lá. E o tema era: o que devemos fazer para sermos avivados em Angola? Começaram com pelos pequenos até os grandes. Segundo a medida a aferição deles. Pois eles aferiam, os grandes são os que tinham já carros, os que tinham mais ou menos mais de 100 pessoas, que tinham dinheiro. Os pequenos são os que estavam no quintal. Não somente estavam no quintal, mas não tinham carro, não tinham dinheiro, não tinham povo. A reunião de domingo, 10 pessoas, 15. Esses eram os pequenos. E eu era um dos pequenos. Só para você ver que eu fui o primeiro a falar. Fui o primeiro ou o segundo, não sei. Já não me lembro. E eu era o mais desprezível no meio deles. Primeiro estava a vida a Viana. Não é hoje que a Viana agora tornou o município mais populoso e talvez também desenvolvido. Ontem, viver na Viana era símbolo de maldição. Você foi viver na Viana, todos aqui de Luanda, os teus parentes falam: você foi na Viana? Aí a vida é difícil. Não tinha emprego, não tinha serviço, não tinha nada, a distância, tudo caro. E eu fui viver na Viana. E as pessoas que viviam na Viana eram as pessoas pobres. E eu, ainda assim, vivia na Viana. E depois,
fui chamado para dar o meu ponto de vista que eu achava do avivamento em Angola. O que devíamos fazer para sermos avivados. Enquanto os outros diziam, uns falaram que temos que nos amar mais, outros disseram que temos que nos convidar um ao outro para fazermos cruzamento, vivermos na irmandade, estarmos mais unidos. Outros, porque temos que convidar os grandes avivalistas. Eles achavam que aqueles feiticeiros eram avivalistas. Chamáramos o Ben-Hinn, pastor Ben-Hinn, o profeta Tib Joshua, chamáramos o Cris Ocolomoio, chamáramos não sei quem, e outros aí. Chamáramos brasileiros como Marco Feliciano nas nossas igrejas. E quando chamarmos essa pessoa, nós vamos fazer um trabalho, todos nós vamos nos congregar. Nós não temos povo, o povo está com os mais velhos. Sempre tem mais velhos que vão aceitar. Nós vai só a porta da entrada e convencer os mais velhos para levar o povo lá e não sei quem. Porque eles, como estão avivados, eles poderiam avivar a nossa terra com a presença deles na terra. Eu só estava a lhes olhar. Eu falei, seus idiotas, vocês não sabem o que estão a falar. Quando chegou a minha vez, eu lhes falei, preste bem atenção. Não há avivamento sem vitória no mundo do espírito. E não há vitória sem guerras. E não há guerra sem sacrifício. Ok? Pois Paulo disse que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. Eu disse, esses são o maior problema. Enquanto esses não forem sujeitados e vencidos, não há avivamento. Esses é que fecharam os céus estão fechados. Para abrir os céus tem que derrotá-los, tem que subjugá-los, tem que expulsá-los, tem que perturbá-los. E depois disso os céus vão se abrir e dos céus vai cair chuva. E eu lhes mostrei, inclusive, os métodos da guerra. Temos que orar e jejuar incansavelmente e perseverar nisso. Não será fácil, não. A coisa é dura, mas se nós nos esforçarmos, nós vamos romper os céus. E eu ainda lhes falei, viu o que Jesus falou? Daqui em diante vocês vereis os céus abertos e os anjos a descerem e a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. Todos a rirem. Todos os aventureiros, idiotas, estavam a rir lá. Suas mulheres a me odiarem. Suas esposas com caras trancadas. E os maridos a zombarem. Como me meteram à frente, então vieram, já começaram a me enxovalhar. Tá aí os nomes, eu posso falar até nomes. Você vai perguntar, procurar nas redes sociais. Muitos deles você vai lhes ver. Nunca apresenta a igreja, só apresenta o altar. Só. Nunca tem vídeo. Se tem vídeo, é só o altar, o pregador. A câmara nunca vai. Mais de 25 anos no deserto. Isso já não é deserto, não. O outro tentou explodir. Cabingano lhe abateu. Puá! Laca. E virou já meme em Angola. Eu me lembro que aqueles bêbados ao lado da igreja me ameaçavam, zombavam de mim quando eu estava a passar com o meu carinho. Gritava, uei, Cabingano está a chegar. Mas como eu não gosto de brincadeira, eu parava o carro e baixava o vidro e respondia aos bêbados, presta bem atenção. Cabingano brinca com outros, comigo ele não brinca. Estou à espera dele, manda vir o Cabingano. Ele até vai falar, o homem está a falar de mim. Não tem nada a ver contigo, são histórias só, já? São histórias, rapaz. Não tem nada a ver contigo. Só estamos a falar do teu programa, não é você, não? Então, em vez de falar Cabingano na lente, vamos falar na lente. Tudo chega a ele, vai dizer, não pense que estou a dizer eu vou cortar ele. Não, pode ficar à vontade. Não tem nada a ver com isso. Eles dizem, basta só o homem falar o teu nome, estás mal. Não viu, falou do Charles Bois. Não, Charles Bois me afrontou no espírito. Era meu vizinho. Ele me mandava a inundação. Minha casa ficava cheia de água, o gajo que fazia isso. Por isso eu lhe gravei e depois eu me lembrei disso.
Eu reconheci. Aleluia. Saiba disso. Preste atenção. Ok? Eu falei com eles. Eles mostrei qual era a realidade do mundo espiritual. Eu lhes falei, o mundo espiritual não é isso que vocês pensam. É muito mais que isso. Os céus estão fechados. Eu lhes disse que avivamento é chuva. A chuva vem do céu. E os céus têm que ser abertos. Senão não cai chuva. Nem o orvalho cai. E eles sorriam, zombavam. E quando chegaram a vez de ir, só foram só a me pregar a mim. Um deles, soberbo, orgulhoso, por isso está a morrer, sem nada. E ele disse assim: eu estou acima de principados e potestades. Em Cristo Jesus estamos acima de... Eu não tenho nada que lutar com principados e potestades. Jesus já os venceu. Eu só tenho agora é que caminhar e em cima deles. Eles não podem. Eles são quem diante de mim? Eu estou em cima. Eles estão embaixo. Em Cristo Jesus. Por isso eu não tenho nada que lutar com aqueles que estão abaixo de mim, que foram vencidos por meu Senhor. Eu fui elevado. Ouviu, homem? Estás a sofrer à toa. Aqui é somente crer, acabou. É somente ter o conhecimento e crer no conhecimento. E tomar posse das bênçãos de Golgota. Todos a rirem. Fala! Fala nesse tolo que está a vir da Universal. Isso também era vexame. Porque eles são descendentes pentecostais, maná. Então, todos como eu, que vinha da Universal, e sabe que a Universal é zombada. Hoje que tem a Irmandade, antes eles eram odiados, zombados como que os iletrados, por causa daqueles propósitos aí de bruxaria, macumbaria. Hoje até eles fazem também, né? Hoje já fazem. Eles criticavam a Universal, hoje eles fazem. Todos essa corja aí, já fazem. Sabe? Entrou outro, falou a mesma coisa. Entrou outro, me chocou. Mas a maior chocarice foi esse, que eu achei tão ridículo. O homem. Eu dentro de mim só falei, veremos. Se eu tivesse a oportunidade para voltar lá, eu iria dizer, veremos. Não é Carmelo. Na altura nem sabia que existia um Carmelo agora. Não, que não sabia do Carmelo. Do quem? De Elias e Acabe. Não. Só poderia dizer, veremos. No meu coração falei, veremos quem vai vencer. E agora, quem é que venceu? 22 anos depois. Que ele foi no primeiro ano, em 2004. 4, 5. Nesses 2 anos aí. Nós começamos em setembro, que ele poderia ser... Não, foi em 2005. Mais ou menos março. Ou fevereiro de 2005. Fevereiro não. Ou março, abril. Ok? E agora? Onde é que nós ficamos? Eu, 2000 anos depois, entrei no sol. E sou um espanto na terra. Aqueles que entendem do mundo espiritual estão apavorados, espantados e maravilhados. Como um homem que tem carne e sangue conseguiu romper essas barreiras todas e entrou aí? Como assim? Sim. Não demos sono aos nossos olhos, nem repouso às nossas pálpebras. Buscamos incansavelmente. Perseveramos nisso. 22 anos depois, estamos a marchar no sol. Território, não digo até proibido, é muito mais do que isso. Impossível. Então, sacerdotes vão obedecer à fé. Podem acreditar. Se até bispos e tudo da Igreja Católica estão a dizer Elias já está na sua terra. Padres estão a dizer estamos a dormir, o Elias já está na terra.
Estão a falar isso nas homilias e não em off. Tem pastor nas suas igrejas para expulsar demônio. Tem que falar, Elias já está na sua terra. Nem que vai chutar o povo todo para não passar vergonha e tal. Fica lá ele sozinho com o demônio. Quando ele falar, Elias já está na sua terra, o demônio obedece. Nós ouvimos esses relatos todos. Tem igrejas antes, quando termina o culto, gritam, Elias já está na sua terra. Aleluia! Ouviu? Se eu não era o Elias agora, por que vocês estão a dizer que Elias está na terra? Por que os bispos da igreja católica estão a confessar isso? Por que os padres? Por que pastores? Eu sou aquilo que eu falei que eu sou e ainda falo. E por isso o testemunho é verdadeiro. Não somente eu, até os inimigos ontem estão a confessar isso. Oh, aleluia. E eu não esperava, e não penso que só seria verdadeiro o testemunho se os meus inimigos confessassem isso. Não. Eu não estou sozinho. O testemunho se torna verdadeiro quando tem duas testemunhas. Eu e o Pai que me enviou. Aleluia. Glory to God. Onde é que o Pai que te enviou deu o testemunho de ti? O testemunho que o Pai que me enviou deu é que quando você fala, Elias já está na sua terra, ele responde do céu. Porque Deus não é Deus que responde a mentira. Não liga com os mentirosos, nem com as mentiras. Porque aquele que mente é mentiroso. Se eu não fosse Elias, eu estava a mentir. E ao mentir, eu seria mentiroso. E o céu, de maneira nenhuma, reagiria na ação da terra. Mas nós estamos a ver, os relatos estão a vir de todos os lados. Os ndoques, feiticeiro, desespero, tudo isso, demônios não podem resistir. Os feiticeiros têm que se prostrar, as doenças têm que sair. Só com esta palavra, Elias já está na sua terra. As dores desaparecem, os mortos ressuscitam. É incrível. Os diabos fogem, os ventos param, a chuva apaga, a chuva para, o fogo apaga. Tudo isso, os ventos desviam a rota por causa do poder. Aleluia. Está consumado. Minha esposa está a falar muito dos 10 anos, né? Tá ali com ontem falou mais, né? Mulheres, na vossa reunião aí, na oração, não falou 10 anos? Sim. Testemunha ocular. Ele esteve lá no primeiro dia. Não lhe contaram. Não foi como o Dr. Lucas. Ah, sim. Não foi como o Dr. Lucas que fez uma inquirição e averiguação diante daqueles que acompanharam os fatos. Não. Ela esteve desde o primeiro dia. Estou a falar do jejum. Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Amém. A hoje também falou dos 10 anos, né? Tá ali, é muito forte. Em 2016. Quantos estrangeiros estão aí? Da fala inglesa e francesa. Hi, sister. Hi, brother. You are healed, brother. The pain is gone. Ou receive deliverance. Reçois la guérison. Au nom de Jesus. In the name of Jesus. Você que está doente, seja curado agora. Ele enviou sua palavra. Sabe, sua palavra lhes curou. Enviou sua palavra e sua palavra lhes curou. Eu mando a minha palavra e a minha palavra vos cura. Senão pela minha palavra, nenhuma enfermidade vai resistir aí. Nenhuma. E você que está a interceder por um outro motivo. Sim,
A eles também. Diz que já falei, já ministrei a cura. Quem estava doente, Dario, diz que é para mandar testemunho. Manda procurar a dor. Manda fazer o que ele não conseguia fazer. Tu também aqui no Facebook. Faz o mesmo. E outros TikToks. Aleluia. O tempo está cumprido. O reino se manifestou. Outros motivos. Recebam portas abertas. Bênção, viagem. Qualquer que seja a petição que estás a fazer a meu Pai. Ele te conceda isso em nome de Jesus Cristo. Tu que estás a interceder por alguém que está doente. Saiba disso. A palavra já foi até ele. Assim como a palavra enviada para o filho, glória a Deus, do centurião, o servo, assim também você, a palavra foi enviada para o teu parente e a palavra chegou primeiro que você. Quando você ir para lá, você vai encontrar, ele já está curado. Quando você ligar para ele, você vai ouvir que ele já recebeu. Glória a Deus. E ele enviou sua palavra e sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados, sejam libertos, sejam transformados. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o paralítico levanta-te e anda, o morto acorda. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão, ó inferno, cadê está onde a tua vitória? A morte foi tragada na vitória de Golgota, pelo sangue vertido, pelo sangue derramado, que as portas se abram. Você que não consegue dormir, seja liberto dessa insônia, perturbação, problemas mentais, em nome de Jesus. Sim, a cadeia seja quebrada, as algemas sejam destruídas. Eu te resgato nas mármores do inferno, do vale da sombra da morte. Eu te arranco dessa prisão religiosa, cadeias quebradas, algemas quebradas. Eu te liberto do vício, eu te liberto do homossexualismo, eu te liberto da pornografia, eu te liberto das masturbações, em nome de Jesus Cristo, e outras práticas diabólicas, dos vícios da internet e outras maldições hereditárias, carregadas, adquiridas, no nome de Jesus, cadeias quebradas, receba. Mulher no TikTok curada dor de cabeça, sim, diz que todos foram curados, e todos eram curados, e todos são curados. Amém. Manda teu testemunho agora. Faz teste. Levanta-te. Sai da cama. Sai da cadeira. Larga as muletas. Procura o caroço. Procura a inflamação. Vai no banheiro, você que estava com prisão de ventre. Já estás curado. Vai comer, você que não comeu por causa da falta de apetite ou por causa da enfermidade. Já estás livre. Você que não sentia cheiro, pode voltar a sentir. Eu tive uma visão de Deus. Isso foi, quem se lembra? A respeito da pandemia com 80% de letalidade. Quem se lembra? Foi em 2024 ou 2025. Eu tive uma visão de Deus. Eu vi que a terra tinha sido atacada outra vez com uma pandemia. E essa pandemia tinha capacidades de morte ou letalidade 80%. Eu, na visão, me foi dito assim, eu como não entendo nada a respeito dessas linguagens aí, letalidade, 80%, até tive que perguntar a vocês. Eu disse o que significa 80% de letalidade. E me foi dito que, quer dizer que se 10 ou 100, nesse caso, 100 apanham infecção, 80 têm a probabilidade de morrerem. Só sobrevive 2 nos 10. 2021 não. Não é 21. Não era 21. Talvez 23. Quem se lembra? Jeremias, 21. 21 ainda estávamos no auge do coronavírus. Hein? Todos vocês se lembram. Eu não estou a confirmar que a enfermidade que foi apanhada, descoberta na Índia, já é essa pandemia. Não, não estou a dizer isso. Se não for esta, tem uma que está a vir aí. Para não dizer, ué, viu, falou. Não, eu não disse que é essa. Mas que eu tive uma visão desta praga. Hoje meu trabalho terminou antes do tempo. E agradeço a Deus, sinceramente,
poder entrar na live do após. Cubana, então, aí Revolução Bolivariana, não, aí não é Revolução Bolivariana, Revolução Che Guevara, não, Che Guevara não, Revolução Fidel Castro, que lhes tornou não sei quem Batista. Como é que está aí, Daline? Agora é Revolução Elias. Tá tudo escuro aí. Em 2025 eu ouvi o mestre falar, quando o pai falou sobre essa pandemia. Ana Pedro disse 2024. Evangelina disse 2023. Sim, num desses anos, ou 4 ou 23. Há anos que eu só repeti. Não, 25? Não, 25 não. 25 só estava a repetir, Ana Pedro. Eu acho que é 24. Ou 23. Olha, Lorena disse que 23. Jesus da ressurreição também 23. Então 23 ganhou. Jomba disse que 23. Catarina 24. Pronto. Mas nós sabemos que num desses anos aí, hoje o mundo outra vez, estamos a ouvir as notícias que estão a vir aí sempre no mesmo continente. Não estou a confirmar que é esta aqui. Mas eu vi. Confirmo que é 2024, ok. Mas tem cultos que eu falei só repetir. A primeira vez que eu falei foi numa live, não é no altar, não. Amém. Quinta-feira. Essa semana é que mais correu, pá. As últimas semanas já estavam a demorar. Já é quinta-feira. Meu Deus. Ainda ontem que eu saí na igreja. E já depois de manhã irei outra vez. Comentei isso com alguém. Semana passou muito rápido. Dizem que janeiro demora muito. Esse não demorou. Não, é para vocês. Eu, pelo menos, não vi o janeiro. Lá as pessoas. É sofrimento muito grande. Acabaram de comer todas as reservas. Por causa das emoções das festas. Muitas dívidas, pá. O salário vai sair pagando com percentagens avultadas. Aqui, os bancos do paralelo cobram 100%. 100%. Como é que se chama? Chama-se juros. 100% de juros aqui. Esses bancos do paralelo, da rua. Tem demônio aí. Até os cartões são recolhidos. São maus. Boa tarde, apóstolo. Já falei com toda a minha família. Em nome do meu pai, estamos muito arrependidos em mexer com teu filho. Temos conhecimento que teu filho não está em Cabinda. Podes mandar ele vir. Já ninguém vai lhe mexer com o filho de Elias. Não, ele não saiu daí por causa do quem? Porque por causa da reação não sei quem. Nada, ele está embora seguro. Bom, o bom é que vocês se arrependeram. Amém. A saída dele é férias. Eu mesmo que lhe dei férias. Eu falei, fala no teu chefe para te dar férias. Ok? Eu falei, fala no teu chefe para te dar férias. Diz a ele eu que mandei. E é general. E foi no general, ele disse, o meu pai disse para me dar férias. E ele perguntou, quem é o teu pai? E o outro que estava aí ao lado, o chefe da unidade do rapaz, ele disse assim, o chefe não conhece o pai dele.
Não, não conheço. O pai dele é aquele que matou José Eduardo. E ainda disse o major, o pai dele te mata, te lança no inferno, te ressuscita, te corta, te cura, ele te faz o que ele quiser. É terrível o pai dele. E o general disse, tens 30 dias de férias. Já consegui dormir bem após. Amém, viu? O Gabriel conseguiu dormir bem. Tá vendo? Há um coração quebrantado e contrito. Deus jamais vai desprezar, viu? Esse rapaz quase que morreu só por causa da brincadeira. Mas, viu? Foi humilde. E coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida. É aonde você for, te dou esse decreto. Quando você quer algo, fala só. Elias já está na sua terra. O demônio foge, o bruxo foge, porta se abre, documento sai. Negócio vai render. Fala só, Elias já está na sua terra. Ouviu, Gabriel? Fala isso em todo lugar onde você for. Aleluia. O meu Deus vai te mostrar o seu grande amor. Grandes coisas vai fazer na tua vida. Gabriel Zalfuti. É muito forte. O general perguntou, não conheço o pai dele. É quem? Quem é teu pai? O adjunto falou, chefe, não conheço o pai dele. O pai dele é terrível. Ele matou o ditador. Ele tinha que lhe falar também, matou já 2 papas. Tinha que lhe falar. Se for agora ia dizer, matou o Charles, papai Jamé. Quem é aquele do Saurimo aí? Não vou falar. É melhor parar já com essa mensagem também. Não quero... Depois o parente dele vai ouvir, vai me odiar, vai morrer, pô. O meu avô disse que te viu aqui em Cabinda. Me viu como? A fazer o quê? Ele também teve uma visão de mim, né? Ele também se estava a fazer trabalho. Assim foi repreendido. Vais morrer, ó avô. Ó velho. Eu vou acabar contigo. Vou te matar. E o avô fugiu, né? Temeu. Disse que ele te falou que é Osal. Ele te falou, aquele senhor é terrível. Falou que vamos ainda ouvir testemunho aqui do Felipe. Teu avô disse que é perigoso, homem. Felipe, eu ando chateado com alguns feiticeiros aí de Cabinda. Ainda não me pediram perdão. Quando meu filho foi pregar lá em Cabinda, a segunda vez, os gajos passaram a noite lá na floresta de Mayombe, os bruxos de Cabinda, a fazerem invocação de demônios para que caísse chuva. Começou a chover madrugada, inundou o espaço onde ia acontecer o quê? Atividade. O povo não foi. O lugar ficou cheio. As decorações todas destruídas. Ouviu? E ainda se agabaram. Viu o que fizemos com o filho dele? Eu disse, eu vou vos apanhar. Eu estou a vir aí. Ai, Jesus. Me disseram porque há uma mensagem tua que está a circular nas redes sociais de Cabinda, quer na Europa, os Cabinda, nos grupos da inteligência da secreta lá de Cabinda. Uma mensagem que eu preguei há muito tempo. Que eu falei que eu vou dar independência a Cabinda. Gabriel, não é Felipe, não. E eles começaram a fazer circular aquela mensagem. Alguém lhes perguntou, mas ele já falou isso há muito tempo. E esse alguém respondeu, assim como uma música. Você tocou há muito tempo, mas vai ter sucesso. Zola, foram bem marcados
Eu lhes marquei. Eu então, eu não sou rancoroso, mas sei gravar. Tem que se arrepender. Não está aí o Gabriel. Hoje voltou a dormir. Ah, quem é que só ouviu hoje? Quem é que só está a ouvir hoje? Ontem não ouviu. Quem? Desse assunto aí do rapaz Gabriel. Quem? Então, eles disseram, não, a música pode você gravar muito tempo, mas vai bater mais tarde. Eles começaram a fazer circular essa mensagem que eu disse, eu vou dar independência de Cabinda. Eu mesmo. Estão a circular agora. O do sistema chateado, porque mas esse homem... Alguém lhes aconselhou, cuidado, porque eles não me conhecem, alguns, né? Lá, os de Cabinda. Ele fala, vais morrer. Aí eu disse, mas ele é quem? Moana Nzambi. Quem entendeu o que significa Moana Nzambi? Naquela altura nem tinha entrado no sol. Não, não quando eles circularam essa mensagem, não. Quando eles atacaram a atividade lá com chuva. Eu lhes gravei como cão. Bem gravados. Eles têm a oportunidade, têm que vir se arrepender. Senão, todos serão devorados. Disse que te viu na sala do hospital quando ele estava a ser operado. Uau! Veja só, o avô do Gabriel estava a ser operado, me viu na sala. Ah, então esse não toque. Esse aqui foi curado. Eu pensei que me viu assim na rua, ou, tal, ou à noite. Esse aqui foi eu que estava para morrer. O homem apareceu lá para lhe ajudar. Diz a ele que eu lhe amo, tá? Diga ao teu avô que eu amo ele. Que é para ir para a igreja. Foi ajudado, pá. Gabriel, não é só teu avô. As pessoas estão a me ver branco, estão a me ver. Pessoas estão a morrer, tu a lhes tirar. Volta! Olha só. Uma senhora morreu. Ele estava aí já no inferno. Elias apareceu, gritou: ei! Deixa ela! Todos os demônios fugiram. E a senhora perguntou: você quem? E ele falou: eu sou o que sou. Vá, volta. Vai se converter. Shelchakuna, entendeste que Congo? Mwananzambe. Esse mora de Angola, Ana Segunda, Cabuita, Luizinho. Oh, Luizinho, mas já mora do quê? O pai me pisou com seus pés de fogo. Meus pés nunca mais incharam. Vocês viram a Iva? Estava aqui em Angola, americana. Eu estava lá atrás e ela poderia ir no dia seguinte, mas não tinha me despedido, porque eu saí, esqueci. Sabe que os homens também já não estão a deixar as pessoas entrarem aí. Me falaram, olha, a Iva vai sair. Eu disse, não, eu tenho que despedir a Iva. Alguém que vai sair da América para Angola, acha que iria sem lhe despedir? Não, não faça isso. Bispo. Fomos lá correr, eu fui lá atrás dela. É incrível. Lhe achei. E ele me disse, me pisa só os meus pés. Eu creio que se me pisar, nunca mais os meus pés vão inflamar. Ela me disse que toda vez que ele andava só um pouquinho, as pernas enchiam. Só aquele de descer no carro no aeroporto para marchar em direção ao que é pernas cheias. Agora foi no aeroporto, marchou até na placa, nada. Foi na América, saiu da placa, nada. Está a marchar, não. Eu lhe pisei com os pés, eu disse, receba! Será que em Moçambique caiu tanta chuva por causa do filho do homem? Shelchakuna, como então você? Estás a dormir, menina? Como então? Você então és bem viva. Você...
Ainda me des conta. Aquela chuva que caiu em Moçambique era para impedir o quem? As pessoas circularem por causa da atividade. Por causa da atividade era para que todos os crentes da Estene nas províncias viessem. Poderá-se alugar carros, não sei quem. Já estava tudo feito, segundo o Oswaldo. Pastores e algumas pessoas viriam. Então, por isso eles fizeram trabalho nas matas virgens. Fizeram cair uma chuva grande. Pontes caíram, estradas desabaram. E assim, o povo não conseguiu chegar. Mesmo no dia da festa, eu tive que mandar uma palavra e fechar os céus. Porque eles queriam, aquele dia, fazer cair uma grande chuva da madrugada até a tarde. Como fizeram em Cabinda. E assim o povo não iria. Algumas pessoas, o lugar estaria vazio. Mas alguém se apressou aqui e pediu uma palavra. E eu falei, eu fecho os céus em nome de Jesus. E assim não choveu. Glória a Deus nas alturas. Laurinda Lalá, muito forte. A minha avó também voltou. A avó da Lalá já estava no estado de coma. E a mãe da Lalá lhe levou lá o áudio que eu lhe mandei acordar. Acorda, Lalá, onde está aquele áudio que eu mandei? Já coloquei aqui, né? Já, né? Vou procurar o áudio que eu mandei na Laurinda. É o caso que já meti aqui. No. You are healed, sister. The pain is gone. Morte, solte ela agora, em nome de Jesus. Haja restituição, restauração. Receba a vida, a cura, para a glória de Jesus. Morte, solte ela agora, em nome de Jesus. Haja restituição, restauração. Receba a vida, a cura, para a glória de Jesus. Um áudio de 15 minutos. Ressuscitou uma defunta. E a pessoa acordou e perguntou: quem é esse pastor que orou por mim? Quem é esse pastor que orou para mim? E a filha lhe disse: esse é o pastor da Lalá. Mestre, essa madrugada eu tive um sonho. Eu estava em casa, assim, na cozinha, e de repente na porta da cozinha onde eu estava me apareceu um homem assim alto, que ele passava até a porta da cozinha. Ele me perguntou: posso entrar? Eu disse: não, tu não vais entrar aqui. A porta estava aberta, a cozinha, ele ficou assim parado na porta. Perguntou: posso entrar? Eu disse: não, tu não vais entrar aqui. Mas ele disse: eu vou entrar e tu não vais falar o decreto. E me deitou assim no chão, me pegou assim, me apertou no peito. E eu quis falar o decreto no meu coração, né? Mas depois despertei do sonho. Mas a cor despertei, aquilo parecia tão real. Despertei, sobressaltada, enfim. Ele disse: eu vou entrar e tu não vais falar o decreto. E me tirou para o chão, apertou-se no peito. Eu quis falar o decreto no meu coração, mas depois despertei do sonho. Queria partilhar isso com o mestre. A estrada que liga Maputo e todas as regiões foi de Moçambique. Todas as regiões de Moçambique foi destruída. Ouviu? Estou aborrecido, claramente que foi para frustrar, mas cada tragédia humana é uma oportunidade para este ano. Agora seremos conhecidos pelos feitos da semente do homem. Pelas orações seremos mais conhecidos. Stop it! Aleluia.
Posso crer no amanhã. Terminar a minha live. Mas logo estaremos no Zoom. Aí eu falei 15 minutos. 15 segundos. Tá ligado? Deus abençoe vocês. Mais tarde estarei aqui. Como sempre. Naquela live. Às 21 horas. Fique na paz. Se você entrou agora, estás doente, pode receber a tua cura. Estás a pedir alguma coisa e eu não vi a tua mensagem, receba o que você está a pedir agora. Receba. Que as portas se abram. O meu Deus te abençoe. O meu Deus te cura, te livra, te restaura e te protege. Em nome de Jesus Cristo. Sônia Cumbano, hoje você não mandou testemunhos, pá. O poder do mata-bruxo. Hoje o senhor mata-bruxo não trabalhou em Moçambique, ok? O senhor mata-bruxo trabalhou. Não quiseste contar, ok?